Uma escrava grávida de 9 meses esbarrou levemente e a patroa cruel mandou amarrar ela pelos pulsos e pendurar de uma viga por meia hora como punição. O bebê entrou em trabalho de parto prematuro e no momento exato do nascimento, algo inexplicável aconteceu. A casa inteira paralisou. Relógios pararam. Pessoas ficaram presas em câmera lenta impossível. O tempo literalmente congelou. Quando a recém-nascida finalmente chorou, tudo voltou ao normal instantaneamente e a mãe que estava morrendo curou-se milagrosamente. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente impressionante e desafia explicação até hoje. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras misteriosas e emocionantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Não perde! O interior de São Paulo fervilhava sob o calor sufocante de janeiro de 1881, o ar denso e úmido transformando cada movimento em esforço consciente enquanto fazendas de café se estendiam através de colinas ondulantes cobertas de plantações verde-escuras que alimentavam a economia imperial. A fazenda Boa Esperança era uma das propriedades mais prósperas da região de Campinas, produzindo café de qualidade excepcional que comandava preços premium em mercados europeus. Era propriedade do barão Carlos Eduardo de Almeida Prado, homem de 60 anos cuja família acumulara fortuna impressionante através de 4 gerações de exploração sistemática da terra e dos 520 escravizados que a trabalhavam sob condições que eram brutais mesmo para padrões cruéis da época. O barão Carlos Eduardo cultivava cuidadosamente imagem de aristocrata cosmopolita e esclarecido. Ele viajara extensivamente pela Europa, estudará brevemente em Coimbra, colecionava arte francesa e italiana, patrocinava concertos e eventos culturais em São Paulo. Falava eloquentemente sobre progresso, civilização e necessidade de aperfeiçoar relações sociais através de educação e refinamento. Mas na fazenda, governava com sistema de controle que combinava vigilância constante, punições calculadas para maximizar humilhação psicológica, e hierarquia rígida entre escravizados que destruía solidariedade através de privilégios arbitrários e divisões artificiais. Era hipocrisia refinada elevada à performance arte. Homem que discutia filosofia iluminista em salões urbanos enquanto mantinha regime de terror calculado em propriedade rural. Entre os 520 escravizados estava Helena, mulher de 25 anos grávida de 9 meses, cuja história encapsulava tanto tragédia individual quanto horror estrutural do sistema. Ela nascerá na fazenda durante período de expansão acelerada do cultivo de café, filha de Luísa que morrera de exaustão extrema nos campos quando Helena tinha apenas 12 anos. Morte que deixará cicatriz profunda sobre custo humano de grãos que senhores vendiam por fortunas. Helena crescerá trabalhando primeiro nas cozinhas onde demonstrara talento culinário excepcional, depois como mucama de confiança servindo diretamente baronesa Amélia, esposa do barão. Posição de mucama de confiança era profundamente ambígua, relativo privilégio de trabalho doméstico protegido de elementos naturais mas exposição constante a caprichos, violência emocional e humilhação performática de senhora conhecida por crueldade refinada e sadismo psicológico. Helena era conhecida em toda a fazenda por graça natural que mantinha mesmo em circunstâncias mais degradantes, por beleza delicada que anos de trabalho árduo não conseguiram destruir, por inteligência aguçada que aprenderá a esconder meticulosamente porque demonstrar perspicácia era extremamente perigoso para a escravizada, e por voz melodiosa que ocasionalmente cantava baixinho enquanto trabalhava. Canções que misturavam português com fragmentos de línguas africanas iorubá e quimbundo, transmitidas através de gerações como tesouros culturais preciosos. O pai do bebê que carregava era segredo que guardava com determinação férrea mesmo sob pressão crescente e ameaças veladas de punição progressivamente mais severa se não revelasse identidade. Havia especulação intensa percorrendo senzalas em sussurros extremamente cautelosos. Alguns diziam que era filho de Tomás, jovem escravizado de 30 anos que trabalhava como ferreiro especializado e que era visto ocasionalmente conversando com Helena durante raros momentos de pausa após missas dominicais obrigatórias. Outros murmuravam possibilidade mais sombria e tragicamente comum, que poderia ser filho do próprio barão Carlos Eduardo ou de filho dele Roberto, violações sistemáticas que todos sabiam acontecerem regularmente mas que ninguém mencionava abertamente por medo absoluto de retribuição brutal e imediata. Mas Helena mantinha silêncio absoluto e inabalável que irritava profundamente baronesa Amélia,
mulher de 55 anos cuja própria experiência reprodutiva, 6 gravidezes resultando em 4 abortos espontâneos e 2 filhos que sobreviveram até a idade adulta, a tornará obsessivamente interessada em controlar, vigiar e frequentemente sabotar gravidez de outras mulheres, particularmente escravizadas sobre quem exercia poder absoluto sem qualquer restrição legal ou social. Foi em tarde de domingo, 23 de janeiro de 1881, que incidente aconteceu que desencadearia humilhação pública calculada, sofrimento extremo e evento que literalmente paralisaria Casagrande de formas que ninguém poderia prever ou explicar. Helena estava servindo chá elaborado na sala de visitas elegante onde Baronesa recebia 4 senhoras de fazendas vizinhas para reunião social semanal, movendo-se com extremo cuidado que gravidez de 9 meses exigia enquanto carregava bandeja de prata pesada com serviço completo de chá, bule ornamentado de porcelana inglesa, xícaras delicadas com decoração floral dourada, pratinhos de doces franceses importados, cremeira e açucareiro de cristal boemiano. Seu ventre estava tão volumoso e proeminente que equilibrar bandeja requeria concentração absoluta e ajuste constante de postura para contrabalançar peso frontal que puxava centro de gravidade perigosamente para a frente. Quando Helena se aproximou de mesa baixa elaboradamente decorada para colocar bandeja, tapete persa antigo e extremamente valioso sob seus pés escorregou ligeiramente. Não culpa dela, mas de tapete colocado inadequadamente sobre piso de madeira polida. Helena cambaleou por meio segundo, mas recuperou equilíbrio através de reflexos extraordinariamente desenvolvidos por anos de serviço meticuloso. Bandeja balançou perigosamente, mas não caiu, nada derramou, nada quebrou. Foi recuperação impressionante que demonstrava habilidade corporal e controle notáveis mesmo sob condições extremamente difíceis de gravidez avançada. Mas Baronesa Amélia, em humor particularmente negro devido à enxaqueca latejante que sofria desde manhã e irritação crescente com uma das visitantes que fizera comentário veladamente crítico sobre decoração da casa, viu oportunidade perfeita de exercer poder absoluto e redirecionar a atenção de forma que humilharia Helena completamente. Meu Deus! Amélia exclamou com dramatização perfeitamente calibrada para máximo efeito teatral, levantando-se abruptamente de cadeira como se tivesse sido genuinamente ameaçada. Você quase deixou cair tudo em cima de nós. Quase nos cobriu com chá fervente que poderia ter causado queimaduras graves. Olhe para você, inchada e desajeitada como hipopótamo, tropeçando e cambaleando por toda parte sem o menor cuidado ou consideração pelos outros. Helena imediatamente se desculpou profusamente, colocando bandeja cuidadosamente em mesa antes de abaixar cabeça em postura de submissão total que anos de cativeiro brutal ensinaram ser resposta mais segura possível. Mil perdões, senhora baronesa. Foi deslize causado por tapete que escorregou. Não houve absolutamente nenhuma intenção de alarmar ou colocar em perigo. Aceito total e completa responsabilidade por descuido momentâneo. Mas Amélia estava muito além de aceitar desculpas proporcionais ou racionais. Estava em modo performático completamente calculado não apenas para punir Helena, mas para demonstrar autoridade absoluta diante de visitantes e estabelecer hierarquia social clara. Tapete escorregou. Ela repetiu com desprezo cuidadosamente performado. Você culpa tapete valioso por sua incompetência grotesca? Tudo é sempre culpa de algo externo com vocês. Nunca responsabilidade própria, nunca reconhecimento de inadequação fundamental. Sua barriga obscena não é licença para ser completamente inútil. Ela virou-se dramaticamente para visitantes, incorporando perfeitamente papel de senhora prejudicada buscando validação e apoio social. Vocês viram? Ela quase nos escalde todas. E então oferece desculpa patética sobre tapete como se objeto inanimado tivesse agência própria. Uma das visitantes, senhora Gabriela, conhecida em toda a região por crueldade que rivalizava ou até excedia a crueldade de Amélia, acenou em concordância simpática e validadora. Absolutamente verdade. Escravas grávidas frequentemente usam condição como desculpa conveniente para preguiça e incompetência. Disciplina pública firme é absolutamente necessária para manter padrões apropriados e estabelecer exemplo para outras. Era a validação social que Amélia buscava ardentemente, permissão coletiva para escalar punição dramaticamente além de proporção razoável.
Amélia virou-se para Helena com expressão de satisfação cruel mal disfarçada. Você precisa aprender lição pública sobre cuidado, competência e respeito apropriado. E mais importante, outras precisam ver que gravidez não oferece proteção contra consequências de incompetência. Se não pode servir chá adequadamente, talvez possa servir de exemplo educativo. Helena sentiu terror absoluto gelar sangue porque sabia por experiência amarga que lição pública significava humilhação projetada não apenas para puni-la mas para intimidar outros e entreter senhoras entediadas. Por favor, senhora baronesa, Helena sussurrou com voz quebrando apesar de esforços heróicos para manter compostura. Estou no final absoluto da gravidez. Literalmente qualquer dia agora bebê virá. Por favor, tenha misericórdia cristã que sei que possui. Mas súplica apenas irritou Amélia mais profundamente porque implicava que ordem seria excessiva ou cruel. Sugeria que Amélia seria pessoa que puniria mulher grávida desproporcionalmente. Como ousa questionar meu julgamento? Como ousa sugerir que punição apropriada seria inadequada? Sua presunção apenas confirma a necessidade de lição. Amélia virou-se para a empregada que estava na porta. Chame imediatamente Severino e traga a corda resistente. Severino era capataz responsável por disciplina doméstica, homem de 42 anos cuja posição dependia de executar ordens sem questionar mesmo quando ordens eram obviamente cruéis ou perigosas. Ele chegou 5 minutos depois trazendo corda grossa de sisal. Severino, Amélia ordenou com voz que carregava prazer mal disfarçado em exercício de poder absoluto. Amarre pulsos de Helena juntos firmemente e pendure ela daquela viga central ali. Ela apontou para a viga de madeira maciça que atravessava a sala de visitas, elemento arquitetônico ornamental aproximadamente 2,80 metros acima do chão de madeira polida. Helena tentou recuar instintivamente, mãos indo automaticamente para ventre volumoso em gesto protetor universal, mas Severino a agarrou firmemente pelos braços. Ele hesitou visivelmente por momento crucial. Pendurar mulher grávida de 9 meses por pulsos era extremamente perigoso para mãe e criança. Poderia facilmente induzir trabalho de parto prematuro ou causar dano permanente. Mas olhou para Amélia, viu determinação absolutamente implacável em olhos dela, e reconheceu imediatamente que recusa ou até hesitação prolongada custaria a posição dele e provavelmente resultaria em punição severa para ele também. Ele amarrou pulsos de Helena com corda firmemente, certificando-se que laços eram apertados o suficiente para não escorregar mas esperançosamente não tão apertados para cortar circulação completamente. Depois jogou extremidade livre sobre viga ornamental e começou a puxar. Helena foi forçada a ficar em pontas dos pés conforme braços foram estendidos progressivamente acima da cabeça, peso corporal começando a transferir para pulsos e ombros. Depois pés deixaram o chão completamente conforme foi suspensa totalmente, corpo balançando levemente, ventre volumoso com 9 meses de gravidez proeminente e vulnerável. Dor nos ombros, pulsos e braços foi imediata, intensa e progressivamente pior conforme peso corporal completo mais peso adicional considerável de gravidez puxou contra articulações e ligamentos nunca projetados para suportar tal carga. Helena mordeu o lábio inferior com força para não gritar imediatamente, absolutamente determinada a não dar satisfação de demonstrar sofrimento completo nas primeiras segundas. Mas posição era tortura calculada com precisão. Braços estendidos forçadamente acima da cabeça comprimiam o diafragma tornando respiração extremamente difícil. Peso de ventre grávido pendurado livremente puxava músculos abdominais já esticados absolutamente ao limite máximo. Circulação em braços e mãos começou a ser seriamente comprometida quase imediatamente conforme corda apertada restringia fluxo sanguíneo. Agora, Amélia disse com satisfação óbvia e perturbadora, sentando-se elegantemente novamente e pegando xícara de chá delicadamente como se absolutamente nada extraordinário ou cruel estivesse acontecendo a metros de distância. Você ficará assim pendurada enquanto continuamos nossa tarde social agradável. Talvez 1 hora, talvez 2, talvez 3. Depende completamente de quanto tempo leva para você e todas as outras aprenderem lição sobre competência, cuidado e respeito apropriado aos superiores. As visitantes reagiram de formas reveladoramente variadas. Senhora Gabriela sorriu aprovação aberta, Senhora Beatriz pareceu genuinamente desconfortável mas não protestou verbalmente,
Senhora Clara, mulher mais jovem em primeira visita, pareceu chocada e horrorizada, mas igualmente permaneceu silenciosa porque desafiar a anfitriã diretamente seria transgressão social gravíssima. E Helena pendeu da viga como objeto de exibição, respiração vindo em ofegadas curtas e superficiais conforme dor e pressão crescentes em corpo grávido intensificavam progressivamente segundo a segundo. 5 minutos passaram em conversa trivial sobre clima e fofocas sociais, depois 10, depois 15. Amélia e visitantes conversaram animadamente sobre casamentos arranjados próximos, qualidade de tecidos importados recentemente chegados, escândalo envolvendo família em fazenda distante, completamente ignorando ou fingindo ignorar presença de mulher grávida sofrendo intensamente a poucos metros. 15 minutos tornaram-se 20, 20 tornaram-se 25. E conforme tempo passava implacavelmente, Helena começou a sentir algo além de dor excruciante em articulações e dificuldade respiratória severa. Contrações, não contrações de Braxton Hicks que sentirá ocasionalmente nas últimas semanas, mas coisa absolutamente real, rítmica e progressivamente mais intensa, começaram no fundo de abdômen tenso. Primeiro eram relativamente leves e fáceis de ignorar ou negar como simplesmente desconforto de posição impossível, mas intensificaram rapidamente e dramaticamente. Aos 28 minutos de suspensão, contração forte o suficiente para fazê-la ofegar involuntariamente atravessou o útero como onda de dor que era qualitativamente diferente de dor postural. Aos 30 minutos completos, contrações vinham regularmente a cada 2 a 3 minutos. O trabalho de parto estava definitivamente começando, induzido por estresse físico e psicológico extremo de posição absolutamente impossível e humilhação pública calculada. Senhora baronesa, Helena conseguiu dizer através de dentes cerrados tão apertados que mandíbula doía intensamente. Voz rouca de esforço de falar enquanto o diafragma comprimido tornava até respiração extremamente difícil. Por favor, imploro. O bebê está vindo agora. Sinto contrações reais de trabalho de parto. Por favor, baixe-me imediatamente antes que seja tarde demais. Mas Amélia mal olhou para cima de conversa animada que estava tendo com senhora Gabriela sobre novo vestido que encomendara de Paris. Sempre dramatização excessiva. Sempre exagero transparente buscando simpatia não merecida. Você ficará exatamente onde está até eu decidir pessoalmente caso contrário. Outra contração, significativamente mais forte que anterior, fez Helena gritar involuntariamente, som agudo de agonia que finalmente penetrou bolha de conversação social inconsequente. Amélia olhou para Helena com irritação óbvia. Pare com teatralização ridícula e manipulativa. Você não está em trabalho de parto real. Bebês não vêm simplesmente porque você está levemente desconfortável por meia hora. Mas senhora Clara, a visitante mais jovem que vinha de família onde tratamento menos brutal de escravizados era praticado, finalmente encontrou coragem para falar. Baronesa Amélia, com todo o respeito devido, Clara disse hesitantemente, voz tremendo ligeiramente de nervosismo mas determinação moral superando medo social, talvez devêssemos verificar. Ela realmente parece estar em sofrimento extremo que vai além de desconforto postural normal. Se ela realmente está em trabalho de parto ativo. Amélia olhou para Helena novamente com mais atenção, desta vez realmente observando em vez de meramente olhar superficialmente. Viu suor que não era apenas de esforço físico mas de algo mais sério e preocupante, viu o corpo contraindo-se visivelmente em espasmos regulares e rítmicos, viu fluido claro começando a escorrer lentamente por pernas de Helena, águas rompendo. Sinal médico inequívoco de trabalho de parto ativo estabelecido. Baixem ela imediatamente, Amélia ordenou abruptamente, não de compaixão genuína ou remorso moral mas de reconhecimento puramente pragmático de que perder escrava valiosa e bebê que representava investimento futuro seria perda econômica significativa que marido criticaria severamente. Severino soltou corda rapidamente, talvez excessivamente rápido em urgência súbita. Helena caiu pesadamente no chão de madeira polida, completamente sem controle ou coordenação em braços que passaram 30 minutos completos com circulação severamente comprometida e músculos traumatizados. Ela aterrissou desajeitadamente de lado, gritando agudamente conforme impacto súbito e descontrolado desencadeou contração particularmente violenta e dolorosa.
Levem ela para a enfermaria imediatamente. Amélia disse friamente, como se estivesse ordenando remoção de lixo inconveniente que manchava a decoração elegante. E chamem Dr. Henrique da Vila urgentemente. E também tia Benedita. Mas quando Severino e outro empregado tentaram ajudar Helena a levantar-se e caminhar, ficou dolorosamente claro que ela simplesmente não podia andar normalmente. Pernas não respondiam adequadamente a comandos de cérebro, braços estavam completamente inúteis pendurados ao lado do corpo. Contrações vinham agora praticamente sem pausa para a recuperação entre elas. Eles tiveram que carregá-la, cada movimento e cada passo causando dor adicional severa que fazia Helena gritar repetidamente. E conforme carregavam Helena através de corredores elaboradamente decorados da Casa Grande e em direção à enfermaria localizada nos fundos da propriedade, algo absolutamente extraordinário e completamente inexplicável começou a acontecer que ninguém poderia ter previsto ou imaginado. A Casa Grande começou a parar. Não fisicamente no sentido literal, mas de formas mais sutis porém igualmente inegáveis e profundamente perturbadoras. Relógios pararam todos simultaneamente, relógio de pêndulo elaborado no corredor principal congelou exatamente em meio balanço. Relógios de mesa menores em vários quartos pararam no mesmo instante preciso. Até relógio de bolso de ouro que Barão Carlos Eduardo carregava em colete parou completamente embora tivesse sido meticulosamente dado corda aquela mesma manhã. Mas fenômeno ia muito além de relógios. Ar dentro da Casa Grande tornou-se estranhamente pesado e denso, como se pressão atmosférica tivesse aumentado dramaticamente embora barômetros não mostrassem mudança mensurável. Movimento tornou-se ligeiramente mais difícil, como se todos estivessem movendo-se através de meio mais viscoso que ar normal. Sons ficaram abafados e distantes, vozes ecoando estranhamente. E mais perturbador de tudo, pessoas dentro da Casa Grande começaram a experimentar sensação profundamente desconfortável de estar congeladas ou paralisadas não fisicamente mas temporalmente, como se estivessem presas em momento que se estendia infinitamente. Baronesa Amélia, tentando levantar-se de cadeira após ordenar remoção de Helena, descobriu que movimento que deveria levar segundo levou que pareceram minutos. Senhora Gabriela, alcançando xícara de chá, viu própria mão movendo-se em câmera lenta impossível. Empregados congelaram em meio a tarefas, experimentando sensação de estar presos em âmbar temporal. E conforme fenômeno intensificava progressivamente, tornou-se não apenas desconfortável mas genuinamente aterrorizante. Na enfermaria, que estava tecnicamente separada de edifício principal da Casa Grande por passagem coberta. Fenômeno era menos intenso mas ainda perceptível. Tia Benedita, parteira não oficial de 66 anos com 44 anos de experiência trazendo bebês ao mundo, chegou e imediatamente começou o exame de Helena. O que encontrou alarmou-a profundamente. Trabalho de parto prematuro induzido por trauma físico extremo. Ela diagnosticou rapidamente, mãos experientes palpando o abdômen tenso de Helena. Bebê está em posição anormal, não completamente virado. Colo dilatando mas irregularmente. E batimento cardíaco fetal. Ela pressionou o ouvido contra ventre, ouvindo intensamente. Está fraco e irregular. Bebê está em sofrimento. Precisamos de médico urgentemente. Tomás, o ferreiro que muitos suspeitavam ser pai do bebê de Helena, estava trabalhando em oficina adjacente quando ouviu comoção. Ele largou o martelo e correu sem se importar com consequências que certamente enfrentaria por abandonar trabalho. Ele chegou à enfermaria e viu Helena claramente em agonia que ia muito além de trabalho de parto normal. O que fizeram a ela? Ele exigiu, raiva superando cautela usual. Severino, desconfortável sob acusação implícita, explicou brevemente sobre suspensão ordenada por baronesa. Tomás sentiu raiva branca e pura mas forçou-se a focar em Helena. Ele ajoelhou-se ao lado de cama improvisada, pegando mão dela e apertando. Você é forte, ele sussurrou intensamente. Mais forte que qualquer um que conheço. Você e nossa filha vão sobreviver isto. Tem que sobreviver. Era a admissão pública de paternidade que poderia resultar em punição severa, mas Tomás não se importava mais com consequências para si mesmo. Importava-se apenas com Helena e bebê. Dr. Henrique Mascarenhas chegou 45 minutos depois,
tendo galopado furiosamente de vila assim que recebeu mensageiro urgente. Ele era homem de 51 anos, médico há 26, com experiência vasta e frequentemente dolorosa em complicações obstétricas entre escravizadas. Seu exame de Helena foi rápido mas extremamente completo, e a expressão que cruzou o rosto conforme examinava era de horror profissional mal disfarçado misturado com raiva crescente direcionada a quem quer que tivesse causado trauma. Trabalho de parto prematuro avançado induzido por trauma físico severo. Suspensão por pulsos eu presumo baseado em contusões e circulação comprometida nos braços. Ele olhou para Severino que acenou miseravelmente. Criminoso e grotesco. Bebê está em apresentação oblíqua, preso parcialmente. Colo está dilatando mas tecidos estão traumatizados e rígidos. Batimento cardíaco fetal está criticamente fraco. E mãe está em choque físico e psicológico. Era diagnóstico sombrio. O que pode fazer? Tomás perguntou desesperadamente. Henrique olhou de Helena para Tomás, vendo amor óbvio. Duas opções terríveis. Tentar parto vaginal mas com bebê em posição anormal e mãe traumatizada. Risco é imenso para ambos. Ou cesariana de emergência que dá ao bebê melhor chance mas. Ele hesitou. Mortalidade materna em cesarianas é 70% mesmo em hospitais. Aqui, provavelmente mais. Helena, ouvindo através de dor, tomou decisão. Cesariana. Salve nossa filha. Faça o que for necessário. Tomás começou a protestar. Não, tem que haver outra forma, mas Helena apertou mão dele. Se eu morrer, ela disse com clareza surpreendente, você cuida dela. Você diz que a amei mais que vida. Você diz que escolhi salvá-la. Prometa. Tomás prometeu através de lágrimas, e Henrique preparou-se para procedimento que sabia provavelmente mataria a paciente. Tinha éter limitado para anestesia, suficiente para atenuar mas não eliminar dor. Helena, ele disse forçando-se a olhar em olhos dela, você vai sentir dor intensa. Vou trabalhar tão rápido quanto possível mas não posso prometer. Ela interrompeu. Eu entendo. Apenas salve minha filha. Era consentimento dado em circunstâncias impossíveis. Henrique administrou o éter, esperou para fazer efeito. Helena ficou sonolenta mas não inconsciente. Com Benedita assistindo e Tomás segurando mão de Helena rezando, Henrique fez primeiro corte. Helena gritou, som que ecoou através de enfermaria. Mas Henrique não podia parar. Cortou através de camadas rapidamente. Pele, tecido adiposo, músculos, útero. Sangue fluiu abundantemente. E conforme trabalhava, fenômeno na Casagrande intensificou dramaticamente. Relógios que haviam parado começaram a mover-se para trás lentamente. Pessoas presas em slow motion temporal sentiram tempo literalmente reverter ligeiramente. Memórias de momentos imediatos tornando-se confusas, sensação de reviver segundos anteriores. Objetos começaram a vibrar sutilmente. E temperatura caiu precipitadamente, de calor tropical para frio antinatural em minutos. Na Casagrande, pânico começou. Amélia tentou mover-se mas era como estar presa em melaço temporal. Visitantes gritaram conforme experimentaram tempo revertendo. Servos congelaram em terror absoluto. E Barão Carlos Eduardo, chegando de escritório, encontrou casa inteira em estado de paralisia temporal impossível. Na enfermaria, Henrique trabalhava freneticamente. Após 10 minutos, alcançou o útero e puxou. Bebê emergiu pequena, prematura, aproximadamente 1,8 kg, e completamente imóvel. Sem choro, sem respiração, pele azul de privação de oxigênio. Henrique cortou o cordão, entregou para Benedita, voltou desesperadamente para Helena sangrando massivamente. Benedita pegou o bebê aparentemente morta, limpou boca e nariz, virou de cabeça para baixo, deu tapas. Uma vez, 2, 3 vezes. Nada. Bebê estava fria, sem sinais vitais. Tomás observava em horror. E Helena, consciente através de névoa de dor e perda de sangue, sussurrou, minha filha, está viva. Benedita não respondeu porque não sabia. Mas começou respiração boca a boca,
soprando gentilmente. Soprou, esperou, soprou novamente. Nada. Tentou massagem cardíaca, 30 compressões, 2 respirações. Tomás rezava em torrente. E Helena fixou olhos na bebê e sussurrou comando: viva! Minha filha! Viva! E então aconteceu. Bebê ofegou, inspiração súbita enchendo pulmões. Peito expandiu, boca abriu, choro encheu ar. Fraco primeiro, mas fortalecendo. E no momento exato em que bebê chorou, fenômeno na Casagrande atingiu clímax impossível, depois desvaneceu instantaneamente. Relógios começaram a funcionar normalmente novamente, todos simultaneamente, todos mostrando exatamente mesma hora, como se 30 minutos de paralisia temporal nunca tivessem ocorrido. Ar voltou ao normal, movimento tornou-se fácil novamente, temperatura normalizou, pessoas presas em slow motion subitamente liberadas. Foi como o despertar de pesadelo coletivo. Mas na enfermaria, outro milagre acontecia. Henrique, trabalhando em Helena tentando estancar hemorragia, viu algo impossível. Sangramento que estava jorrando mortalmente começou a diminuir rapidamente. Útero que estava flácido começou a contrair firmemente. Tecidos começaram a curar-se em velocidade antinatural. E cor de Helena melhorou dramaticamente. Isso não é possível, Henrique sussurrou, mas estava acontecendo. Verificou os sinais vitais. Sangramento quase parado. Pressão sanguínea estabilizando. Pulso regular. Ela está sobrevivendo quando deveria estar morta. Olhou para a bebê agora chorando vigorosamente. Esta criança, quando ela chorou, tudo mudou. Como se o nascimento dela restaurou o tempo normal e simultaneamente curou mãe. Benedita segurava a bebê com admiração. Pele estava rosando, olhos abertos com consciência impossível para recém-nascido. E havia sensação de presença, como se criança carregasse algo que afetava a realidade ao redor. Não dramaticamente como durante o nascimento, mas sutilmente. Sensação de tempo fluindo corretamente, de ordem restaurada, de paralisia quebrada. Helena recuperou consciência, olhos focando. Minha filha! Benedita trouxe bebê. Momento em que pele tocou pele, houve pulso breve, sensação de tempo alinhando perfeitamente, de paralisia final liberando. É menina, Benedita disse. E ela quebrou paralisia que tomou casa. Quando nasceu, quando chorou, tudo voltou ao normal. E você curou-se impossível. Helena olhou para a filha com amor transcendente. Você quebrou paralisia, ela sussurrou. Quebrou o tempo congelado. Trouxe movimento de volta ao mundo. Você é extraordinária. Tocou bochecha minúscula, e no toque havia reconhecimento mútuo impossível mas inegável. Notícia do que acontecerá espalhou-se através da fazenda Boa Esperança instantaneamente. Trabalhadores que experimentaram paralisia temporal, que sentiram o tempo parar e depois reverter, que ficaram presos em slow motion impossível, agora ouviam explicação. Coincidiu exatamente com o nascimento. Quando Helena foi suspensa cruelmente, tempo começou a desacelerar. Quando o bebê nasceu aparentemente morta, tempo parou completamente. Quando o bebê chorou, tempo restaurou-se e Helena curou-se miraculosamente. Barão Carlos Eduardo veio à enfermaria, racionalismo iluminista abalado por experiência de paralisia temporal. O que aconteceu? Ele exigiu. Casa inteira parou. Relógios, movimento, tudo. E então subitamente voltou ao normal exatamente quando ele parou, processando. Quando o bebê nasceu. Henrique, abandonando pretensões científicas, respondeu honestamente. Sim. Fenômeno coincidiu perfeitamente com o nascimento. Não posso explicar mecanismo, mas correlação é inegável. E mais, quando o bebê chorou, hemorragia de Helena cessou instantaneamente e tecidos curaram em velocidade impossível. Esta criança afeta a realidade de formas que transcendem medicina. Barão olhou para bebê, e quando olhos da recém-nascida focaram nele impossível, sentiu isso, julgamento, avaliação, reconhecimento de hipocrisia fundamental. Recuou. Criança é extraordinária. Ana e bebê movem-se para Casagrande.
Proteção completa. Era reconhecimento de valor, não humanidade, mas significava segurança. Baronesa Amélia chegou hesitante, tendo experimentado paralisia mais intensamente que outros. Ela esperava encontrar Helena morta. Em vez disso, encontrou mãe e bebê saudáveis. O que fiz, ela sussurrou, confrontando própria crueldade pela primeira vez. Quando o bebê olhou para ela, Amélia sentiu o peso completo de humilhação que infligira. Caiu de joelhos. Eu humilhei você, ela disse a Helena. Pendurei você grávida por meia hora para entreter visitantes. Porque podia. Porque estava entediada. E isso quase matou você e sua filha. E sua filha? Respondeu paralisando casa inteira. Como se realidade protestasse contra a crueldade. Lágrimas escorreram. Perdoe-me. Vou mudar. Tenho que mudar. Helena, processando o milagre, olhou para Amélia. Você pode mudar. Honre segunda chance. Amélia prometeu transformação genuína. Nos dias seguintes, Helena nomeou o bebê Aurora, porque nascimento dela trouxe novo começo, quebrou paralisia temporal, restaurou movimento. Como Aurora quebra noite e traz dia novo. Conforme semanas passavam, ficou claro que Aurora era extraordinária. Fenômeno continuava sutilmente. Relógios perto de Aurora funcionavam perfeitamente, nunca perdendo segundo. Pessoas perto dela sentiam tempo fluir suavemente, sem arrasto, sem pressa, apenas fluxo perfeito. Era como se a presença dela mantinha tempo alinhado corretamente. Amélia transformou-se completamente, estabelecendo programas educacionais e humanitários. Barão também mudou, implementando emancipação gradual. Tomás foi libertado, mas ficou. Nossa filha quebrou paralisia temporal. Está quebrando paralisia moral deste lugar. Quando Aurora tinha 6 anos, cientista visitou investigar relatos. A anomalia temporal mensurável, ele reportou. Relógios perto dela são mais precisos. Tempo flui mais suavemente. Não posso explicar, mas é real. José do Patrocínio visitou. Ela quebrou paralisia temporal e moral. Na presença dela, paralisia de indiferença torna-se impossível. Aurora viajou extensivamente, e onde fosse, tempo parecia fluir melhor, paralisia moral quebrava, mudança acelerava. Em 13 de maio de 1888, Aurora estava no Rio para a Lei Áurea. Tinha 7 anos, mas impacto era imenso. Patrocínio falou. Abolição quebrou paralisia moral que mantinha a nação. Pessoas como Aurora catalisaram isso. Quebrando paralisia temporal mostrou que paralisia sistêmica também pode quebrar. Após a abolição, Carlos Eduardo transformou fazenda em cooperativa. Amélia dedicou vida à justiça, estabelecendo instituições educacionais e sociais. Helena viveu até 1950, vendo filha transformar mundo. Morreu aos 94. Você nasceu quando fui humilhada cruelmente. Mas nascimento quebrou paralisia, da casa e de consciências. Orgulho imenso. Tomás morreu em 1952. Ela quebrou paralisia temporal quando nasceu. Continua quebrando paralisia de injustiça onde vai. Aurora viveu até 1972, morrendo aos 91. Nunca perdeu capacidade. Relógios perto dela sempre funcionavam perfeitamente. Tempo fluía suavemente, paralisia quebrava. Fundou o Instituto estudando tempo e justiça, conectando física com moralidade. Casou, teve 7 filhos, 23 netos. Sempre contou história. Minha mãe foi humilhada cruelmente, pendurada por meia hora mesmo grávida. E quando nasci, casa paralisou, tempo parou literalmente. Quando chorei, paralisia quebrou e tudo restaurou. Desde então, presença quebra paralisias, temporal e moral. Bloco 7, 4.000 caracteres. A história tornou-se lenda estudada internacionalmente. Físicos documentaram anomalia temporal ao redor de Aurora toda a vida. Relógios perto dela eram precisos além de explicação. Reportaram. Variação temporal mensurável existia. Tempo fluía mais suavemente, mais consistentemente.
Fenômeno real, mas mecanismo desconhecido. Filósofos estudaram conexão entre paralisia temporal e moral. Paralisia da casa simbolizava paralisia de consciência. Eles argumentaram. Quando Aurora quebrou paralisia temporal, demonstrou que paralisia moral também pode quebrar. Foi manifestação física de verdade metafórica. Historiadores documentaram o impacto. Fazendas onde Aurora visitou mostraram mudanças mais rápidas, como se paralisia de sempre foi assim quebrasse em presença dela. Correlação é estatisticamente significativa. Teólogos debateram se foi milagre ou fenômeno natural. Nunca consenso, mas todos concordavam que efeito foi real e transformador. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Helena pendurada, bebê nascendo com ondas temporais emanando, depois tudo restaurado. Inscrição, em memória de Helena e todas humilhadas. Em honra de Aurora, cujo nascimento quebrou paralisia, temporal e moral, mostrando que mudança é sempre possível. Descendentes, 217, compartilharam histórias de bisavó que quebrou paralisia, que mantinha tempo alinhado, que transformou fazenda e nação. Físicos, filósofos, historiadores debateram no memorial. Não sabemos se paralisia temporal foi literal ou metáfora coletiva, consenso declarou. Mas impacto foi real. Ela quebrou paralisia de indiferença, mostrou mudança é possível. No centro estava a verdade. Helena foi humilhada mesmo grávida, pendurada por meia hora para entretenimento. Mas o que aconteceu depois? Nascimento impossível, paralisia temporal de casa, restauração quando o bebê chorou, cura milagrosa de Helena, capacidade contínua de quebrar paralisias. Paralisou casa então e continua desafiando explicação. História ensina que crueldade extrema às vezes provoca resposta que transcende compreensão normal. Que paralisia, de tempo, de consciência, de sistemas, pode quebrar. Que nascimento de algo novo pode restaurar movimento onde havia estagnação. Que mudança é possível quando paralisia quebra. Perguntas permanecem relevantes. Quando testemunhamos humilhação, responderemos ou ficaremos paralisados em indiferença? Quando paralisia de sempre foi assim domina, teremos coragem de quebrá-la. Quando o sistema parece imóvel, lembraremos que paralisia pode quebrar. História de Helena e Aurora oferece testemunho de que paralisia quebra, que restauração segue crise, que nascimento de novo quebra prisão de velho. O fenômeno que paralisou casa permanece parcialmente inexplicado. Mas efeito é inegável. Quebrou paralisia temporal e moral. E ensinou que paralisia, não importa quão completa pareça, sempre pode quebrar quando o novo nasce. Aurora demonstrou isso nascendo. Quebrou paralisia, restaurou movimento, curou o impossível. E continua demonstrando que paralisia de injustiça também pode quebrar se recusarmos permanecer paralisados. Mensagem final é esperança radical. Nenhuma paralisia é permanente. Temporal, moral, sistêmica, todas podem quebrar. Aurora quebrou paralisia nascendo. Nós podemos quebrar paralisia agindo. Movimento é sempre possível. Mudança sempre pode começar. Paralisia sempre pode acabar. Basta recusar permanecer paralisado.